Que o Brasil é o maior campeão de todos os tempos da Copa, isso você já sabe. Que o Brasil foi 5 vezes campeão da Copa do Mundo e que a seleção que mais tem esse título, você já sabe. E que o Brasil é o único país que participou de todas as edições que tiveram até o momento, você também já tem ciência disso. Porém, nesse vídeo nós vamos falar sobre as 21 edições de Copas do Mundo que tiveram e contar como o Brasil se saiu em cada uma delas e ainda falar algumas curiosidades como aconteceu. Isso tudo depois da introdução do canal. Manda aí, editor! E como o editor sou eu não fiz a introdução ainda. Bora pro vídeo. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Pedro Costa e esse é mais um vídeo do canal Sem Ciência. Para você que ainda não me conhece ou não conhece esse canal, nesse canal nós falamos um pouco sobre todas as áreas do conhecimento. História, matemática, física, histórias esportivas, curiosidades. Então, se você quer passar a ter mais ciência das coisas, aproveita e já se inscreva no canal e visite ele para ver os outros vídeos. A primeira Copa do Mundo aconteceu no ano de 1930 no Uruguai. E o grande primeiro campeão da Copa do Mundo é o próprio país sede, o Uruguai. Nessa Copa participaram apenas 13 seleções. E em primeiro lugar ficou o Uruguai, em segundo a Argentina, em terceiro os Estados Unidos e em quarto a Iugoslávia. A seleção viajou para o Uruguai em um barco a vapor. Essa viagem durou 3 dias. O curioso dessa Copa foi que o Brasil não foi com os melhores jogadores do Brasil. Ele foi apenas com os jogadores do Rio de Janeiro, porque as federações de São Paulo e do Rio de Janeiro estavam meio brigadas, então não foram convocados os jogadores do estado de São Paulo, deixando de fora muitos grandes nomes. E por conta do Brasil não estar tão forte nessa primeira Copa, o Brasil perdeu esse primeiro jogo contra a Iugoslávia. Já o segundo jogo ganhou da Bolívia por 4-0, mas não foi o suficiente para ele ir para a semifinal. A segunda edição, depois de 4 anos, em 1934, aconteceu na Itália, e os donos da casa também foram campeões. E em segundo lugar ficou a Tchecoslováquia. Em terceiro lugar ficou a Alemanha, em quarto lugar a Áustria. Já essa viagem do Brasil, que era mais longe, durou 3 semanas de barco. Chegando lá, o Brasil perdeu logo no primeiro jogo, por 3-1 da Espanha. E esse foi o primeiro e único jogo dessa Copa. Depois eles voltaram para casa. Eles foram lá para a Europa, viajaram por 3 semanas para ir, acho que para voltar também mais 3, para jogar um jogo e perder. Só que o Brasil foi com um time meio fraco nessa época e adivinha o motivo? Mais brigas. Em resumo, nessa Copa não foram os jogadores profissionais e foram apenas os amadores, porque os clubes não liberaram seus jogadores para ir para essa Copa. Já na terceira Copa, em 1938, que aconteceu na França, a Itália foi campeã e ganhou da Hungria por 4-2. E o Brasil foi bem melhor nessa Copa porque já não teve aquelas brigas bobas. Ficou em terceiro colocado, que ganhou da Suécia por 4-2. Depois disso, era para ter Copa no ano de 1942 e 1946. Porém, nesse período estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, então essas Copas foram canceladas, fazendo com que a quarta Copa tivesse como país sede o nosso Brasil. E adivinhem quem foi o campeão? Não foi o Brasil. O Brasil perdeu na final para o Uruguai de 2-1 no Maracanã, que estava lotado, com milhares de pessoas e que saíram de lá meio magoadas. O Brasil foi muito bem nessa Copa, só que o Uruguai na final foi melhor, né? E em terceiro lugar ficou a Suécia, em quarto a Espanha. Em 1954, foi a vez da Suíça sediar a Copa do Mundo. O Brasil foi muito bem na fase de grupos, até chegar no mata-mata, que ficou quase que literal esse mata-mata, porque aconteceu uma briga generalizada nessa partida entre Brasil e Hungria. A Hungria ganhou do Brasil por 4-2. Só que da parte dos brasileiros tiveram muitas reclamações do juiz. Nessa Copa, a Alemanha ficou em primeiro lugar, a Hungria em segundo. Em terceiro lugar, a Áustria, em quarto, o Uruguai. Em 1958, foi na Suécia que nasceu o primeiro título da seleção brasileira. Finalmente conseguimos nosso primeiro título de Copa do Mundo. O Brasil ganhou de 5-2 da Suécia. Em terceiro lugar ficou a França, que derrotou a Alemanha na disputa do terceiro lugar. Essa seleção tinha grandes nomes que são lembrados até hoje, como Zagallo, guarda bem esse nome aí, Djalma, Mané Garrincha, e um cara, qual era o nome dele mesmo? Um tal de Pelé, que com 17 anos já brilhou na Copa do Mundo.
Isso me faz lembrar da Copa de 2010, que o Dunga não quis convocar o Neymar. Tinha 17 anos. Em 1962 foi a vez dos chilenos verem de perto o show do Brasil. Nessa Copa, o Brasil veio com quase o mesmo time. Porém, um jogador se machucou logo no primeiro ou no segundo jogo e ficou fora do restante da competição. Esse jogador era um tal de Pelé. Mas mesmo assim não adiantou, o Brasil foi campeão. O Brasil se tornava bicampeão em cima da Tchecoslováquia, no jogo da final que ganhou de 3-1. Em terceiro lugar ficou os donos da casa, o Chile. Em quarto, a Iugoslávia. Em 1966 foi a vez do país que inventou o futebol sediar a Copa do Mundo, a Inglaterra, que por sua vez também foi campeã, ganhando de 4-2 na final contra a Alemanha. Em terceiro lugar ficou Portugal, em quarto a União Soviética. O Brasil nessa Copa foi bem abaixo do esperado, até porque se esperava muito de uma seleção que tinha acabado de ser 2 vezes seguidas campeão do mundo. Mas um fato curioso nessa Copa, em um dos jogos da Argentina contra a Inglaterra, o juiz expulsou um jogador argentino, ele demorou muito para sair do campo, 6 minutos. E eles alegaram que não estavam entendendo o que tinha acontecido, porque naquela época não existiam os cartões. E o juiz falava em alemão, os adversários em inglês e eles em espanhol. Então, foi a partir daí que eles inventaram o cartão amarelo e o vermelho. Em 1970, foi a vez dos mexicanos ver mais um show da seleção brasileira, que conquistou o seu 3º título, tornando-se tricampeão mundial. Nessa Copa, o Brasil estava com uma escalação que é considerada até hoje uma das melhores de todos os tempos, que ainda tinha em seu elenco o grande Pelé. O Brasil venceu na final a Itália por 4-1. E o Brasil nessa Copa, eles ganharam todos os jogos, teve 100% de aproveitamento. Em terceiro lugar ficou a Alemanha, em quarto o Uruguai. Você sabia que o Pelé é o jogador que mais ganhou Copas do Mundo? Ele ganhou em 1958, 1962 e 1970. Ele tem mais títulos de Copa do Mundo do que a Argentina. E ainda dizem que o Maradona foi melhor que o Pelé. Em 1974, a Copa aconteceu na Alemanha. E adivinha quem foi o campeão? Não foi o Brasil. Foi os donos da casa que ganharam, a Alemanha. O jogo da final foi 2-1 para a Alemanha. O Brasil nessa Copa ele conseguiu ficar em quarto lugar. O jogo da semifinal ele jogou contra a Holanda. Os brasileiros criticaram muito a atuação do juiz. Além da atuação muito ruim, o juiz, que era alemão, na Alemanha, e já sabia que aquele jogo iria decidir quem iria jogar a final contra a Alemanha, os brasileiros disseram que o juiz tentou favorecer a Holanda para que o Brasil não jogasse a final com a Alemanha. Ainda bem que não jogou, nem. Bom, deixa. Ainda bem que não jogou, deixa. Quarto lugar tá bom. Na disputa do terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Polônia. Em 1978 foi a vez dos nossos irmãos argentinos sediar a Copa do Mundo. Que essa Copa foi, sei lá, meio estranha, né? A Argentina foi campeã. O Brasil iria para a final. A única chance da Argentina ir para a final seria se ela goleasse o Peru. E estranhamente foi isso que aconteceu. Fizeram 6-0. Tem gente que fala, eu não tô falando isso, mas tem gente que fala que o Peru baixou a guarda, deixou os caras fazer uns golzinhos lá, os donos da casa, sei lá, talvez tivessem combinado alguma coisa antes. E a Argentina, depois da goleada do massacre de 6-0, até que não foi tanto também, tomar 6 gols, não é muito assim também. A Argentina foi para a final e ganharam em casa da Holanda por 3-1. O Brasil, que não foi para a final, ficou em terceiro lugar e ganhou da Itália, que ficou em quarto. Em 1982, a Copa aconteceu na Espanha. Como campeã, a Itália, que ganhou da Alemanha por 3-1. Em terceiro lugar ficou a Polônia, que ganhou da França, que ficou em quarto. E o Brasil, que claro que era um dos favoritos, teve o seu sonho do Tetra ser adiado por um tal de Paolo Rossi. E esse italiano teve a audácia de fazer 3 gols no Brasil, ganhando de 3-2. Em 1986, a campeã foi a Argentina. E tinha em seu time um tal de Maradona, que era um jogador muito bom.
talvez um dos melhores que já existiu. Lógico que não chega nem perto do que o Pelé foi. Nessa Copa ele jogou muito, só que o que mais marcou essa Copa foi um gol dele, que o gol tem o apelido de La Mano de Dios. Ele tem esse nome porque Maradona, quando foi fazer o gol, ele não ia alcançar a bola, então ele deu uma ajudinha com a mão. E como o juiz não viu, e naquela época não tinha VAR, o gol foi válido. Mas isso não tira o mérito do Maradona, que fez uma excelente Copa, jogou muito. Lógico que não chegou ao Pelé, mas foi na bota do Pelé. Nessa Copa, o Brasil perdeu nas quartas de final para a França, nos pênaltis, e na final a Argentina ganhou de 3-2 da Alemanha. E na disputa de terceiro lugar, a França ganhou da Bélgica. Em 1990, não foi uma Copa tão feliz para nós, perdemos para a Argentina nas oitavas de final, mas pelo menos ela não foi campeã, né? Isso já nos deixa muito felizes. Ela perdeu a final para a Alemanha. Ela perdeu para a Alemanha por 1-0. Podia ter sido mais, né, a Alemanha? Só. Na disputa do terceiro lugar, a anfitriã Itália ganhou da Inglaterra. Em 1994, Galvão Bueno, lá dos Estados Unidos, finalmente pode dar o seu famoso grito. Em uma final emocionante, que o jogo terminou no seu tempo normal por 0-0, na prorrogação 0-0 e nos pênaltis, o Brasil ganhou de 3-2 da Itália. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! O time contava com várias estrelas, dentre eles Romário, Dunga, filha da mãe. E na disputa do terceiro lugar, a Suécia ganhou da Bulgária. O brasileiro Zagallo foi o que mais ganhou Copas do Mundo, no geral. Ele ganhou 2 como jogador, em 1958 e 1962. Em 1970, ele foi campeão como técnico e em 1994, ele foi campeão como assistente técnico. Em 1998, a Copa foi na França, que ganhou do Brasil na final, por 3-0. O Romário, que era uma das principais estrelas na época, estava contundido, não conseguiu ir, mas tínhamos no ataque o Bebeto e um tal de Ronaldo, que brilha muito no Corinthians. E no gol tinha o lendário que garantiu a final para o Brasil, pegando 2 pênaltis contra a Holanda. Vai que é sua, Brasil! Mas na final não foi tudo isso e tomou 3 gols. E méritos para a França também, que jogaram muito. A França do tal de Zidane, que mais pra frente viria a dar uma... Não vou dar spoiler. Em terceiro lugar ficou a Croácia, em quarto a Holanda. Em 2002 eu vi o Brasil ser campeão. Na verdade, para pensar que eu não vi não, porque os jogos eram de madrugada, né? Porque a Copa foi no Japão e eu não me lembro de ter assistido. Provavelmente estava dormindo. Mas eu lembro bem das comemorações, o clima de alegria que me rodeava e foi muito legal. Esse time que dá orgulho até hoje, só de ver aquela foto da final, que tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Rivaldo, dentre muitos outros jogadores que eu não vou lembrar aqui agora. O Cafu, ele é o único jogador que conseguiu participar de 3 finais de Copa do Mundo, de 1994, 1998 e 2002, que foi campeão. Mas o Brasil jogou muito, e principalmente Ronaldo, que foi o artilheiro da competição. Outra coisa que eu lembro também é que daquele corte maravilhoso do Ronaldo. Bem que essa moda podia voltar, né? Ainda bem que eu não entro em moda. Eu lembro na escola que quase todos os moleques na época estavam com aquele corte do Cebolinha, que era a coisa mais linda. Pode fazer. Jovens de hoje, façam. Tendência. Nessa Copa, o Brasil teve 100% de aproveitamento. Ganhou todos os jogos. Ganhou na final da Alemanha. Ganhou da Alemanha de 2-0. Com 2 gols do Ronaldo. Na disputa do terceiro lugar, a Turquia ganhou da Coreia do Sul. E em 2002, o Brasil veio a ser pentacampeão. O único time até hoje que conseguiu essa marca. Já na Copa de 2006, essa eu me lembro muito bem. Foi na Alemanha
E foi muito legal, foi muito legal, assim, foi legal. Mas o Brasil, que eu achei que seria ex-campeão, eu lembro que o país inteiro estava em festa, que achava que ia ser ex-campeão. Até porque quem que não achava isso? Um time que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Adriano Imperador, Kaká, Dida no gol. Como que não seria campeão? Mas perdeu pra França de novo, do tal do Zidane, que nessa Copa ele fez um papelão, ele deu uma cabeçada. Ganz nett beieinander. So, dann hat er noch irgendwas gesagt, ganz offensichtlich. Und dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt. E que foi expulso, logicamente, né? Irgendwas muss er ihm gesagt haben. E depois disso nunca mais jogou outra Copa. E nesse jogo, a Itália ganhou da França por 5-3 nos pênaltis. E no tempo normal, o jogo foi 1-1. E na disputa do terceiro lugar, a Alemanha ganhou de Portugal. E essa Copa eu lembro que eu fiquei tristão. Tava bem confiante, mas não foi dessa vez que o Brasil trouxe o Hexa. Em 2010, pela primeira vez, uma Copa do Mundo aconteceu no continente africano, na África do Sul. Gente, a África é um continente, a África do Sul é um país dentro da África. Igual o Brasil é um país dentro da América do Sul. Sei lá, às vezes o povo fala África como se fosse um país, mas é um continente, tá? Essa Copa foi uma Copa muito marcante, muito legal. Foi a Copa da Shakira. E a tal da Vuvuzela. Nessa Copa, o Brasil infelizmente perdeu para a Holanda por 1-0. Obviamente, fiquei magoado. Assim, não só eu, né? O Brasil inteiro. Tinha uns abestalhados que ficavam torcendo contra. Não seja essa pessoa, por favor. Então, o Brasil perdeu para a Holanda, que a Holanda na final perdeu para a Espanha, que foi campeã, por 1-0. Espanha que tinha em seu time Puyol, Iniesta e companhia. Merecido. Os caras foram bem. Na disputa pelo terceiro lugar, a Alemanha ganhou do Uruguai. Nessa Copa, os brasileiros ficaram indignados com o nosso técnico. Tonga burro! Tunga burro! Tunga burro! Tunga burro! Tunga burro! Tunga burro! E muitos culpam o Brasil não ter sido hexacampeão por terem colocado como técnico a maior seleção mais vitoriosa de todos os tempos, um técnico que nunca tinha sido técnico, um tal de Dunga. Eu já falei dele, né? Agora há pouco, que ele foi campeão do mundo, beleza. Mas, como técnico, o cara não convocou o Ronaldinho para começo de conversa, não convocou o Ganso, não convocou o Neymar e convocou uns caras que... Os caras eram reserva em seus clubes. Mas tá bom, beleza. Pelo menos ele desfilava com seus belíssimos looks feitos por sua filha estilista. Com essa convocação, eu quero Dunga fora, eu quero Dunga fora. Quem tem que convocar, esse cara não convoca. Essa música é muito boa. Ouçam, eu vou colocar na descrição. E se você nunca ouviu, você tem que ouvir. E se você já ouviu, ouça de novo, é muito boa essa música. Dunga. Se você estiver me vendo, me divulga aí pra me ajudar, tá bom? E... Tô brincando, foi culpa sua. 2014... Olha, por mim, eu nem falaria dessa Copa que... Mas tem que falar, né? Tem que... É história, faz parte da história. Essa Copa foi em casa, no Brasil. Foi aqui no Brasil. E tava tudo preparado, a festa toda preparada para sermos hexacampeões em casa. Só que no meio do caminho tinha uma tal de Alemanha. Vai até arrepio. Meu Deus do céu. O Brasil, não tô arrepiado de verdade. Quem lembra disso? Deixe aí nos comentários onde você estava, qual foi o seu sentimento. Meu Jesus. O Brasil passou o maior vexame de todos os tempos em Copa. O Brasil perdeu de nada mais, nada menos 7-1 para a Alemanha.
Eu não lembro como tava o clima, mas na minha cabeça tava cinza. Pra mim tava chuvoso. Mesmo que se tivesse sol, na minha lembrança tava um clima chuvoso e triste. É melhor ter feito hospitais, né, Ronaldo? Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Mas podia ser bem pior essa história, porque na final da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, quem estava na final era a Argentina. Comemorei a vitória da Alemanha, que tinha acabado de bater muito no Brasil, pelo menos ajudou nessa aí. A Alemanha foi campeã, a Argentina vice-campeã, Brasil não conseguiu nem em terceiro lugar, ficou em quarto lugar, perdeu para Holanda. Em 2018 a Copa foi realizada na Rússia e teve como campeã a França, que ganhou da Croácia por 4-2 na final. Já na disputa pelo terceiro lugar, a Bélgica ganhou de 2-0 da Inglaterra. O Brasil, que já não era mais tão temido como antes, na primeira fase passou em primeiro de seu grupo invicto, nas oitavas ganhou do México por 2-0, só que perdeu para a Bélgica nas quartas de final por 2-1. Até o momento, o Brasil é pentacampeão. Espero muito que a Copa seja muito especial para nós brasileiros e que finalmente nós possamos gritar Hexa. E coloca aí seus palpites de quando serão os jogos. Quem acertar todos os resultados, eu vou dar um iPhone 9. Escreve o que eu tô falando. E se você estiver vendo esse vídeo pós a Copa, se o Brasil for hexacampeão, deixe aí nos comentários. É hexa. E se o Brasil perder, coloca a culpa em alguém e escreve aí no comentário. A culpa é do Argentina! Se você é novo por aqui e ainda não entendeu qual é o intuito desse canal e por que o canal tem esse nome, veja o vídeo que vai aparecer aqui. Ou aqui, ou eu não sei onde colocar o vídeo, mas vai aparecer aí. Assiste lá. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito. E você pode até achar que não, mas eu vejo, fico atualizando lá toda hora. E quando aparece um inscrito a mais, é muita felicidade. Eu sou Pedro Costa e esse foi mais um vídeo do canal Sem Ciência. Tchau!